Pastor, apenas uma questão interessante que se faz notar sobre simbologia, né? É uma palavra simbolizar, simbolizando, simbologia. Eu não tenho visto na Escritura essas simbologias. Eu vejo simbologias na maçonaria, nas propagandas subliminares, nas empresas que fazem seus logotipos, né? Mas simbologia do pão simbolizando isso e o vinho simbolizando aquilo, eu não vi ainda. Se tiver aí, me mostra que eu aprendo também. Não estou dizendo que não tenha, né? Estou dizendo que não vi. Quando a gente lê a Escritura, nós temos um conhecimento da situação de acordo com o que foi escrito. Quando nós aprendemos num processo religioso, o conhecimento que é passado é segundo o que alguém colocou nesse processo religioso daquela forma. Então, assim sendo, quando nós vamos para a Bíblia Ferreira de Almeida, a primeira versão dela, nós não encontramos comer em memória de mim. Mas nas versões novas, nós encontramos comei, façam isso em memória de mim. Esse pedaço. Só que hoje, com a internet, nós vamos para a Vulgata, de onde surgiram essas Bíblias. E vamos ver que também na Vulgata não tem comei, fazem isso em memória de mim. Senhor Rubens, desculpa interrompê-lo, é assim, nós não vamos para Vulgatas aqui, porque isso aí é tudo questão de história. Nós aqui não estamos a debater história. Então, a Vulgata é a Bíblia. Vamos só para a Bíblia. A resposta é na Bíblia. Você vai ler o texto na Bíblia, vai ler e vai interpretar e a gente vai aprender. Eu também quero aprender, se quer saber. Se você tem a ideia certa. Força. Mas é porque eu não sei como o pastor consegue desligar a Bíblia da Vulgata, se a Bíblia é a Vulgata. Aí eu fico achando estranho isso. Não é não? A Vulgata é errada? Eu não posso fazer pergunta agora, senão você vai ficar 10 minutos respondendo. É complicado esse negócio, porque... então não vamos falar da Vulgata, não. Vou falar da Ferreira de Almeida, a versão de 1600 e pouco. Inclusive eu tenho ela no computador aí, mas eu não sei nem onde anda. Eu sei que na versão primeira do Ferreira de Almeida não tinha. Comei, fazer isso em memória de mim. Não tem essa ordem, este mandamento, nem para os discípulos naquela oportunidade. Quanto mais para a gente hoje. Então, quando eu vejo, pastor, quando eu vejo o Salvador nosso falando sobre coisa espiritual e física, eu fico atento. E observo que ele usa exemplos de coisas que vemos para mostrar o que não vemos. Assim ele diz, olha, para onde eu vou, vós não podeis ir. E alguém diz, nós não sabemos nem para onde você vai, como saberemos o caminho? E ele diz, o caminho sou eu. Porque a pessoa está pensando que é um caminho físico. Mas ele não é caminho físico, é espiritual. Da mesma forma, ele fala, derrubem esse templo espiritual. E a pessoa fala, esse templo físico foi construído em 46 anos. Por quê? Porque aquelas pessoas só viam coisa física. Da mesma forma, ele fala, a minha carne que eu vos hei dar de comer. Aparece alguém da multidão ali, do Sinédrio, né, sei lá, da religião ali, dos fariseus, e diz, como você nos dará a sua carne de comer? Ou seja, a pessoa está pensando que é a carne dele. Então, tudo aquelas pessoas viam físico, mas ele falava de assunto espiritual. Dai-me dessa água para que eu não tenha que fisicamente vir até o poço. Ele dizia, não, a água viva é espiritual. Sempre ele falou de coisa espiritual. E tem um mestre da lei que os religiosos cultuam, adoram, que é Nicodemos. Pô, o Salvador, você é mestre de Israel, não sabe essa coisa simples? Aquele que não nascer de novo é do espírito e da água, não é do ventre da mãe. Então, vocês, infelizmente, irmãos, evangélicos, que seguem uma religião evangélica, como eu segui 16 anos, só vê coisa física. E quanto ao pão, ele foi claro. Ele disse, vossos pais comeram aquele pão do deserto. Quem comeu daquele pão físico, morreu. O pão que eu vos der é minha carne, espiritual. Quem come dela, jamais morrerá. Agora, ele explica isso dentro da sinagoga judaica, de onde está bem claro. Ele não fez tantos milagres por quanto ninguém ali creu nele. Ele não ia na sinagoga para poder ensinar as pessoas como se fosse um pastor, compactuando daquela safadeza. Ele ia lá para bater de frente com os diretores daquela sinagoga. E foram esses mesmos que não creram nele, por isso ele não fez muito milagre. E foram esses mesmos que questionaram ele. Como é que eu vou comer da tua carne? Vou pegar um pedaço aí, arrancar um pedaço e comer? Eles são loucos, só pensam coisa física. Então, quando ele diz, o que não come da minha carne não tem parte comigo, eu quero ver se ele está falando de carne física, já que no momento que ele falou isso, foi bem claro o texto, e diz que vossos pais comeram pão físico e morreram. Assim, eu não participo mais, mas participei, porque eu achava que era assim,
depois que eu peguei a escritura e fui ler de verdade. Eu fui ler sem ficar igual o senhor faz, pastor. Para dar uma resposta, eu passei a Bíblia toda hora. Eu pergunto uma coisa, o senhor passei a Bíblia todinha. Vai aqui, vai ali, vai lá, e não respondeu. Eu perguntei se o senhor era levita, isso o senhor não respondeu. Passeou a Bíblia toda, mas não respondeu se era levita. Dizendo assim, não, eu sou levita, ou eu não sou levita. Não respondeu. Então, quer dizer, quando eu parei de passear na Bíblia e fui ler na íntegra, eu vi outra coisa. Eu vi que não tem amparo para se comer nada, em simbolismo de nada. Agora, buscando no contexto extra, aí você vê essa prática. Em outras culturas, que eu não vou entrar no detalhe. Mas numa ordenança do Salvador, come, faça isso em memória de mim, a não ser nas Bíblias modernas de Ferreira de Almeida, não tem mais em lugar nenhum. Só nas que saíram dela. Isso para mim é um texto apócrifo. Eu não considero um texto inspirado, porque ele não está nos originais. Ele não está nem na Ferreira de Almeida, a primeira versão que hoje está disponível na Biblioteca Nacional da internet, e é fácil dar uma olhada nisso. É fácil buscar essa Bíblia antiga. Inclusive o Robert, que é meu amigo, tem uma dela física. Ele tem uma dessa Bíblia que ele pega na mão e lê, e ali não está, comei, fazer isso em memória de mim, como na de nenhum padre está, comei e fazer isso em memória de mim. Então, se não tem essa ordenança para comer pão, um pedacinho de pão e fazer isso em memória dele, eu vou fazer isso por quê? Aliás, que preceito religioso eu vou fazer se ele me livrou de todas... Desculpe estar a interromper, é assim, você vem novamente com história. História e teorias da carochinha, desculpe lá que diga. Porque é assim, nós não estamos aqui para ir à história. Porque se formos à história, eu tenho como provar que está, sim, comei. Está. Mas não vamos entrar porque depois vira um puxa para cá. Mas é a Bíblia, irmão. Na história é a Bíblia. Para um lado, depois para o outro. Não vamos por aí. Você responda à questão de uma forma sábia. O que é que você entende por ceia? Qual é o seu conceito de ceia? E devemos ou não tomar a ceia conforme, não é? O pão ázimo, não é? E o fruto da vida. Devemos tomar ou não? É só isso que é uma coisa simples. A resposta tem que ser simples também. Força. Eu penso que podemos tomar, se quiser, qualquer coisa, comer, beber, mas não de forma cerimonial, não tem ordenança para isso. Não tem, nós não vemos Pedro fazendo isso, não vimos o Salvador fazendo isso, ele fazia a Páscoa judaica, está bem claro, foi a última ceia. Nós não vimos Gálatas, ninguém fazendo, não vimos ninguém fazer isso. Só Coríntios que fazia uma comilança. Quando você lê inteiro, você vê que aquilo era algo para poder denigrir ou deixar os pobres com vergonha, porque eles levavam a melhor ceia, até cachaça, está escrito lá, e comiam pra caramba. É o que se usa para ler na hora da ceia. É que o pessoal se embriagava. Um se embriagava e o outro ficava com fome. Então vocês não têm casa para comer? Paulo ainda dá uma bronca. Quando vos reunir no lugar, não é para comer a ceia do Criador, porque cada um comendo, come antecipadamente a sua própria ceia. Assim uns se embriagam e outros tenham fome. Até importa que haja heresias entre vós, para que o sincero se manifeste. Olha em que momento Shaul fala de heresia. Na hora da ceia, que o protestantismo chama de Santa Ceia, que no caso de Coríntios era uma safadeza. Era uma covardia que se fazia com quem nada tinha. Levava-se as melhores comidas, comia na frente de quem levava a comida pobre naquela quermesse, e ali comia e envergonhava os outros. Por isso Paulo deu um sacode neles, mas é o texto usado para poder dizer que o Salvador mandou comer um pão e beber um pouco de suco de uva. Coisa que eu não vejo esse simbolismo em lugar nenhum, só vejo simbolismo na maçonaria, lá tem muito. Mas eu não vou dizer que isso é um ato maçônico não, porque certamente não é. É um ato mitraico. É de outra origem. Amém, Sr. Rubens. Pode-me fazer uma pergunta, então? É a última agora? Quer fazer já a última? Ô, pastor, porque o pastor passeou no dízimo para lá e para cá, andou para todo lugar. Então é assim, faça a última pergunta. Respondeu se era levita, mas... você faça a última, depois eu também vou fazer uma última, e depois nós vamos estar agradecendo o trabalho e encerrando o Angel. Tá. A pergunta é, pastor, essa aqui acho que vai deixar quem está assistindo a gente bastante feliz de eu fazer, viu? Tá ouvindo aí? Não, sim. Eu digo, deve ter, não sei quantas pessoas estão assistindo, você sabe quantos estão vendo aí, dá para ver em cima aí, ó. Aqui eu não vejo. Eu estou ouvindo bem, estou ouvindo. O senhor vê quantas pessoas tem em cima aí assistindo a gente, ao vivo? Aqui diz 229. Caramba, é um público e tanto, hein? O senhor vai ficar famoso depois dessa. Pastor, essa aí eu acho que o povo que está vendo a gente aí vai até rir. Mas eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Não para fazer ninguém de palhaço, muito menos meu amado.
Sim. Mas essa é boa. Quem veio matar, roubar e destruir? Bem, João 10:10. Amém? Agora podes ligar o microfone que eu vou entrar aqui na Bíblia. Vamos entrar na Bíblia. Ora bem, vou abrir aqui a Bíblia. João capítulo 10, versículo 10. Vamos ler todo o contexto. João capítulo 10, versículo 10. Eu vou meter aqui o cronômetro agora também, que é para não exceder o tempo. Ser uma resposta dentro do tempo. Ok. João capítulo 10. Mas antes mesmo da gente ir a João capítulo 10, não é? Eu vou responder à pergunta, mas eu não vou entrar em questões históricas. Amém? Eu só quero dizer uma coisa aqui sobre a ceia. Porque antes de tudo, ou quando vos ajuntais na igreja, quer dizer, havia um ajuntamento na igreja, dentro da igreja, há entre vós dissensões e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar não é para comer a ceia do Senhor. Quer dizer que o objetivo da Santa Ceia não é comer uma refeição para alimentar o corpo físico. A pessoa tinha que comer e beber em casa. Não é? Porque havia gente que estava a fazer daquilo uma festa pagã, uma farra. Então eu costumo dizer que a ceia ela é simbólica, é mandamento. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim, e tendo dado graças o partiu. Quem é que partiu? Jesus partiu o quê? Um pão. Ele partiu um pão ázimo e disse, tomai e comei. Ele disse. Agora, se ele partiu o pão e disse assim, isto é o meu corpo. Se ele pega num pão e ele parte e diz, isto é o meu corpo, é óbvio que aquele pão que ele partiu simboliza o corpo. Que é o próprio Cristo. Não é? Pronto, mas eu vou passar a responder à questão que o Sr. Rubens perguntou. Ele perguntou João 10:10. Vamos abrir João 10:10. Não é? João capítulo 10, versículo 10. Mas vamos então, diz aqui João capítulo 10, versículo 1, e o tempo já está a contar. Eu já vou aqui com 1 minuto e 47. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Atenção que esta história aqui é uma parábola, ou seja, é uma narrativa comparativa, em que Jesus está falando de um facto, de um evento do cotidiano do povo hebreu, do povo judeu, e trazendo uma verdade moral e espiritual para a igreja de hoje. Não é? Então, quando ele tira, fala do bom pastor, para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Portanto, a palavra parábola quer dizer narrativa, uma comparação, uma parábola, uma narrativa comparativa. Tornou, pois, Jesus e disse-lhes, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Portanto, Jesus, ele é a porta. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Agora aqui, interessante que neste versículo aqui no 8, Jesus não está falando que todos os pastores atuais são ladrões e salteadores. Porque aí teríamos a generalizar. Não está a falar que todos os pregadores da internet, não é como o Sr. Rubens, são ladrões e salteadores. Não está a dizer que todos são falsos profetas. Aqui está a dizer que todos os que vieram antes de mim. Quem é que são estes que vieram antes de mim? São os falsos cristos. Não são os sacerdotes do Antigo Testamento, os profetas, nem os reis do Antigo Testamento. Não são os pastores do Antigo Testamento. Não é? Não são os pastores do Antigo Testamento. Mas também não são os do Novo Testamento. Aqui fala dos que vieram antes. Fala do quê? Dos falsos cristos. Aqueles que dizem, eu sou o Cristo. Eu sou o ungido, o Mashiach. Então aqui claramente a gente tem que entender o texto. Todos quantos vieram antes de mim, quais são os todos? São os que se diziam que eram Jesus. Que eram o Salvador. Que eram o Cristo. Que eram o ungido, o Mashiach. Então todos os que vieram antes de mim
são ladrões e salteadores, são os falsos cristos, porque se levantarão muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. Também é profético para hoje, mas o texto aqui fala anterior, antes de Jesus vir como Cristo, o cumprimento profético de Isaías 53, de Miqueias 5.2, e tu, Belém Efrata, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Aí está a falar de uma profecia. Quem é que vai apacentar? Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Betlehem. Betlehem quer dizer Belém. Que quer dizer, aliás, para o português é Belém, quer dizer casa do pão. Vem de Bet, casa. Lehem, pão. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu dos céus. Figurativamente, ele é o pão que desceu dos céus. Amém? Então, todos quantos vieram antes de mim são ladrões. São os falsos cristos. São os falsos messias prometidos. Aleluia, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, encontrará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Atenção. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa vir as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Aqui fala do bom pastor, fala da porta. Então isto tudo é linguagem figurativa, é metafórica. Jesus não é literalmente uma porta. Ele, não é em que a gente entra, bate à porta, pega no puxador e puxa. Então é uma metáfora, um objeto que bate pelo outro. Linguagem figurada. Embora não esteja na Bíblia explícito a dizer figurativo, mas está implícito. Também fala de tipos e de sombras. Então eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida, ele morreu na cruz para o cavalo. Não sou eu, como pastor local, que morri na cruz. Mas a Bíblia diz, Jesus deu a vida por nós. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quer dizer que eu me dedico a fazer obra de uma forma honesta, conforme Deus quer. Mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Não é? Então nós vemos aqui, claramente, aqui fala do mercenário. Eu sou o bom pastor e o bom pastor, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Então nós vemos aqui, irmãos, nesta passagem, é uma linguagem figurada. Este ladrão, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Está lá em João 8,44, que ele é homicida. Ele é homicida. Satanás, porque há sempre uma guerra entre Jesus e o diabo. Entre Jesus e Satanás. Então, quando ele diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Este ladrão aqui é tanto o diabo, porque ele é homicida e peca desde o princípio, então ele é o pai do homicídio, ele é o pai da morte, ele é o instigador da primeira morte. Aquele que vem para roubar as ovelhas, não é? Os falsos mestres, os divisores de igreja, não é? Os rebeldes, têm o mesmo, o pai deles é o próprio diabo, esses são ladrões. Portanto, isto é tanto, o ladrão tanto pode ser um falso profeta, um falso pastor, como até mesmo o próprio diabo. Porque todo o falso profeta, todo o lobo, não é? Todo o falso profeta, o mercenário também, todos esses são falsos profetas, porque o mercenário é um que diz que está a tomar conta do rebanho, mas não toma conta. Não é? Deixa o rebanho andar de qualquer maneira, e se vir o falso pregador, o falso profeta, deixa o pregador. Eu não entendi, pastor. Eu não entendi. O diabo foge do lobo? O lobo é pior que o diabo? O ladrão vem matar o destruir e foge do lobo? O lobo é pior que o diabo? O diabo peraí, passa lá a pergunta. O diabo foge do lobo? Vamos lá ver. Não é isso. Você vai entender. Não, lê de novo, só ver. O ladrão foge, o mercenário foge do lobo. Peraí, o diabo foge do lobo? Você não está a entender. O mercenário é o falso pastor. Correto? O mercenário é o falso pastor. O lobo é aquele que rouba as ovelhas. Correto? Satanás rouba as ovelhas por meio de quem? De lobos. Lobos são quem? São ladrões. Então, esses lobos são pessoas, mas também são usadas pelo diabo. Eu não vou dizer que tudo não parte do diabo. Eu chamar o diabo de ladrão é ladrão. Chamar alguém que vem numa igreja e diz, olha, sai da tua igreja e vem para a minha. Estilo espírito de rebelião. Não, nós não estamos aqui para vender nada. Nós estamos aqui para dar de graça o Evangelho, para falar
do amor de Jesus para o Salvador. Então, aqui João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, tanto é o diabo, porque ele é o primeiro, ele veio para matar. Quem é que matou primeiro? Satanás, ele é o pai do homicídio. Quanto o lobo. Quanto aquele que vem na igreja, o falso profeta, o divisor, o falso obreiro, o obreiro de iniquidade, o ministro de Satanás, que rouba. Também eu acho que isto aqui é uma questão que também... eu tenho que fazer uma última questão também. Vamos fazer a última questão. Pode pôr o som. Vou fazer a última questão, depois eu já tiro. E tem 10 minutos, depois a gente vai estar porque o tempo já voou. Isto voa. O tempo é assim, é como uma coisa interessante. Ora não. Então assim, atenção que eu estou a tratá-lo por irmão por consideração, porque você diz que é irmão. Por consideração. Não é que você tenha a mesma fé que eu tenho. Cada um tem a sua fé e eu tenho que respeitar a sua, você tem que respeitar a minha. Agora vamos lá. Como existem os irmãos franciscanos, existem os irmãos salesianos, existem os jesuítas, existem os irmãos evangélicos, os protestantes, não é? Os pentecostais. Mas, em suma, eu considero-me irmão em Cristo. Eu estou em Cristo. Agora vamos lá. Fazer uma última pergunta. Muito interessante. Muito interessante. E vai ser a última pergunta que está aqui. Exatamente. Esta última pergunta tem a ver com a santificação. A pergunta é, num dos teus vídeos, não é? Você disse que mais fácil quem critica os maconheiros ir para o inferno e os maconheiros vão mais depressa para o céu. Isso é uma coisa do género, não é? Eu percebi mais ou menos. Espero não estar a errar nas minhas palavras. Então é assim. Eu quero saber qual é o seu conceito de santificação. Não é? Porque a palavra santo vem da agioi, quer dizer santo, separado, consagrado e dedicado, não é? Nós sabemos, não é? Porque os textos base para isso, você até pode ler, a 1 Pedro 1, 15 e 16, conforme Hebreus 12, 14, não é? Então a pergunta que eu lhe faço, qual é a ideia que você tem de santificação? Será que eu posso ser salvo? Não é? Será que eu vou agradar a Deus? Porque o santo é aquele que se separa para Deus, é separado para Deus. Já não vive mais no pecado, já não vive mais pecando, já não vive mais falando palavrão, já não vive mais na bebedice, já não vive mais na glutonaria, já não vive mais nas orgias, já não vive mais assistindo pornô, já não vive mais adulterando, vivendo amigado, não, ele se separa, porque os fornicadores não entrarão no reino dos céus, é o que está na Bíblia. Se eu vivo amigado, eu não vou ser salvo. Não adianta, eu estou a perder o meu tempo. É o que a Bíblia diz, os fornicários não entrarão no reino dos céus. Então a pergunta que eu lhe faço é, qual é o seu conceito de santificação? Será que ser santo é só dizer que estou salvo, que sirvo um Criador e tenho um Salvador e basta? Ou será que eu tenho que ter algo? Porque a Bíblia também diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Quer dizer, fé sem obediência, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus, mas somente aquele que faz a vontade. E qual é a vontade de Jesus? Jesus quer que a gente ore, quer que a gente jejue, quer que a gente tome ceia, quer que a gente congregue. Agora você pode ou não discordar disso. Então a pergunta que eu lhe faço, qual é o seu conceito de santificação? Como é que eu tenho que me separar, não é, do pecado? O que é pecado para si? Então é melhor, duas perguntas simples, para ser mais simples. O que é pecado para si? E o que é que o pecado leva? E o que é ser santo? Em toda a maneira de viver. Pegando o texto de 1 Pedro 1, 15 e 16, o que é ser santo? O que é que eu tenho que fazer para me separar do pecado? Esta é a última pergunta, não vou fazer mais, depois a gente vai estar orando e vamos estar encerrando o hangout. Mas espera um pouquinho, que é para eu cronometrar, só vão ser 10 minutos. Vou parar aqui. Porque senão, nós tínhamos aqui para a tarde toda, para estar a falar. Só que as pessoas ficam enfadadas, não é? É muito tempo. Então vamos então finalizar este hangout. A última pergunta. O que é que exatamente, o que é pecado para si e o que é ser santo? Ou seja, o que é que você entende com pecado e com santificação? Será que eu posso andar de qualquer maneira, falar de qualquer maneira, vestir de qualquer maneira, viver de qualquer maneira e vou agradar a Deus? E vou andar de acordo com a palavra de Deus? Será que eu vou agradar a Deus de qualquer maneira? Isto é bem simples. Então vou aqui ligar o cronômetro, 10 minutos, vou parar ainda não falo, espera aí, vim iniciar. A partir deste momento pode responder o que é pecado e o que é santidade, o que é ser santo. Vamos lá, pastor. O seu microfone está aberto? Está ouvindo minha voz aí? É que eu não ouço o retorno. Eu estou falando? Aqui está bem atrasado. Tá. Pastor, essa agora o senhor me pegou pelo pé. O senhor deixou a pior para a última, né? O senhor deixou realmente uma forca aí para meter a cabeça em cima. O senhor me tratou como irmão e falou, não, eu vou te chamar de irmão porque é cristão, não sei o quê.
porque também tem os irmãos franciscanos, só misturou com tudo quanto é religião. Deixa eu ler um pedacinho pequenininho aqui de um verso só. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, porque só um é vosso mestre, a saber, o Salvador. E todos vós sois irmãos. Todos vós, todos. Ele não falou só para quem aceita ele, para quem está na igreja. Todos somos irmãos, porque só há um Pai nosso que está no céu, irmão. É assim que está escrito, entende? Então não é um título, irmão Rubens. Se todos fossem irmãos, desculpa lá, agora estou a interromper, desculpa lá. É assim, se todos fossem irmãos, iam todos para o céu. E não vão todos para o céu, são muitos chamados e poucos os escolhidos. Então eu não creio assim, porque assim, nós para sermos irmãos é assim, eu creio no Deus único e o Deus triuno. Ele é o único, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz para nos salvar. E eu creio que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, a fé gera obras, a fé gera obediência, gera santidade. Agora, eu quero saber de si qual é o conceito que você tem de pecado. São duas coisas assim, já vão ter o cronômetro novamente do zero. Vão ter do zero, não vou interromper mais. O que é que você pensa de pecado e de santidade? Tá bom. Eu até peço perdão por ter falado de outra coisa aí. Como é que você se separa para Deus? Eu não posso me separar. Eu não posso me separar, irmãos. Eu tenho que estar junto. É onde estão as pessoas que precisam, os doentes, que tem que estar, quem pelo menos busca levar a medicina da Escritura. Então eu não vou me separar em um grupo fechado. Eu sou desse grupo, eu estou salvo, vocês estão ferrados, afunde-se aí. Não, eu vou estar no meio deles. Eu busco imitar o Salvador. O Salvador era acusado pelos líderes religiosos, não os de hoje, igual o senhor, que tem uma igreja que lidera um povo, mas os líderes daquela época, eles eram acusados sempre de estar no meio das prostitutas, no meio dos pecadores e publicanos. É do mesmo jeito que ainda me acusam. Eu não tenho como estar no meio desse o tempo todo, para mostrar para eles que eles são gente, que se espetar eles, se espetar a prostituta assim, ó, vai sair sangue dela, que se ferir o sentimento dela, ela é humana, entende? Eu infelizmente, eu não tenho a força que o Salvador tinha para estar com tanto ímpeto no meio dessas pessoas, mas eu gostaria de estar, não para dizer você é pecador. Eu não vi o Salvador falar isso com ninguém, eu só vi ele dedar o sistema religioso, mas para dizer para as pessoas, você é filha do Salvador, você é filho do Pai, porque todos somos, todos nós temos o direito de herdar a vida eterna. Então, irmão, o que eu defendo é o que o Salvador defendia. Eu desafio, não irmão, mas qualquer um, a me mostrar na Escritura o Salvador apontando o dedo para alguém, a não ser para o sistema religioso, dizendo qualquer coisa contrária a seres humanos normais do dia a dia, do bairro, da comunidade. Eu gostaria de ver ele dizendo, olha, você não vai para o céu porque você é gay, é homossexual, você não vai porque você é prostituta. Eu não vi ele falando isso para ninguém. O que eu vi ele dizendo é, as prostitutas estarão entrando primeiro que vós no reino dos céus. E falou isso para quem? O sistema religioso, não há como negar. Por aqueles mesmos que mataram ele. Aqueles mesmos que somaram uma alta soma em dinheiro e pagaram ajudas. Eu nunca vi, irmão Luiz Fernando, nunca vi. Não estou dizendo que não exista. Eu nunca vi um pastor pregar sobre quem comprou Jesus. Eu só vejo pregar sobre quem vendeu Jesus, Judas. Mas o sistema religioso que comprou Jesus, dele, o Salvador disse, os ladrões e as prostitutas estarão entrando no reino do céu primeiro que vós. Eu preferi então ser um ladrão ou uma prostituta para mim entrar primeiro, segundo o que está escrito. Ou o que está escrito lá está errado. Agora, é claro, quem prejudica o seu próximo, saindo com o marido dos outros, transando com quem não deve por aqui e por ali, roubando os outros, ou seja, se prostituindo ou roubando, não está de acordo com os padrões que a Escritura nos exorta a estar. Eu penso que cada um tem que se ver a si próprio, fazer uma introspecção e ver em que está errando e decidir se conserta ou não. Mas eu apontar o dedo, assim, para essa pessoa, não espera isso, eu não aponto. Eu digo assim, ser viado é errado, eu não sou. Ah, mas meu filho é. Que seja. Ele que vai dar conta de si perante o pai. Mas a minha filha é lésbica. Seja. Ela vai dar conta dela perante o pai. Eu não digo, minha filha é lésbica, vai para o inferno. De repente ela vai com a lesbizice dela toda para o céu e eu fico. Então eu não aponto ninguém. Eu aprendi assim.
Nós estamos no mundo, não há quem faça o bem e não peque. Todos nós carecemos da benevolência do Pai, e o Pai sempre dá mais atenção ao filho que está mais doente. Eu, se me considero doente, eu estou feliz. Eu vou saber que ele vai dar mais atenção a mim. Mas não é por isso que eu vou querer ficar doente. Eu não vi uma pessoa querer ficar doente para o pai ou a mãe cuidar dela melhor. Tá certo? Mas também aquele irmão nosso, que é meu irmão, muito meu irmão mesmo, que está se prostituindo, ou que é homossexual, ou que usa drogas, ou que faz qualquer coisa que a sociedade julga errado, eu digo, isso é com ele. Eu não posso fazer nada. Não vou poder advogar por ele naquele grande dia. Tá certo? Eu não vou poder dizer que ele está salvo ou condenado naquele grande dia. Então, eu considero o seguinte, roubar é errado? Eu, Rubens, considero. Eu não roubo. Olha, ser homossexual é errado? Eu, Rubens, não sou. Olha, ser prostituta é errado? Eu, Rubens, não sou. Agora, se até uma pessoa ente querida minha ela vai dar conta disso. Aprendi a não apontar ninguém, porque quando a gente aponta um dedo para lá, tem 3 apontados para a gente. E o Salvador deu exemplo, ele só meteu o dedo na cara do sistema religioso. Eu não vi ele apontar mais ninguém. Pastor, até aquela mulher que ele disse que era prostituta, aquilo é mentira. Ele fez uma pergunta espiritual a ela, qual Deus ela serve? Você teve 5 deuses, e agora o que tem não é seu Deus. A palavra é a mesma. É o Baal que está lá. Ele nunca apontou aquela mulher como prostituta. Os protestantes é que gostam de falar que mulher da Escritura tudo é prostituta e tudo é pecadora. Eu não vejo isso. Eu vejo as mulheres da Escritura como Raabe. Poxa, Raabe foi sogra de Ruth. Elogia-se tanto a Noemi e não se elogia a Raabe. Raabe é uma mulher especial. E era prostituta, mas isso é um problema dela que o Criador, pelo jeito, não levou em conta. Sei lá o que houve, eu não quero nem saber. Não é problema meu, Raabe. Meu problema não é nem minha esposa, meu problema sou eu. Eu tenho que falar por mim. Tá errado para mim? Não vou tocar. Agora, quem toca... 10 minutos. Pronto, olha, é assim, vamos despedir dos ouvintes, não é? Conforme foi prometido. Conforme foi prometido, isto teria uma oração inicial e uma oração final. Você quer fazer a oração final ou não? Ou quer que eu vou fazer uma oração aqui. Tá bom? Pode? Pode fazer. Tô com a palavra? Então corta o teu microfone que eu vou orar. Eu vou fazer uma oração, mas eu vou ter que ler para poder fazer. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eu orei, eu falei o que está em Apocalipse. A palavra de Deus é o nosso Salvador. E não é um livro. Até porque esse livro é corrigido, eu nunca vi uma palavra do Criador corrigida. Esse livro é grafado na grafia simplificada. Esse livro é corrigido porque estava errado. A palavra do Criador não está errada, porque a palavra é uma só. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aquele que estava vestido de veste salpicada. É uma oração que eu fiz, eu falei. Orar é falar. Amém. Glória a Deus. Então é assim, nós agradecemos a participação de todos aqueles que ouviram este hangout, não é? E eu vou estar fazendo também uma oração, não é? Uma oraçãozinha final, porque cada um dispõe do mesmo tempo. Ao início o Rubens não quis orar, não é? Eu orei, eu falei. Claro, no final, orou agora. Estou a dizer no início do hangout, não estou a dizer agora. Pronto, é assim, só uma coisa também de nada, uma coisa simples. Né? Foi falado que as prostitutas e os publicanos entrarão adiante de vós no reino dos céus. Não quer dizer que a prostituta entre na prostituição. Atenção, é que muita gente esquece disso. Está lá em Provérbios 28:13. A ex-prostituta entrará primeiro que vós. Errado. Provérbios 28:13. A ex-prostituta entrará primeiro. Pronto, errado. Só, isto é rápido. Errou, mas o Salvador não. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Quer dizer, eu posso ser... Misericórdia não falou salvação, irmão. Não falou salvação, falou misericórdia. Misericórdia é quem concorda com a miséria. Eu não quero comer misericórdia. Senhor Rubens, quem morrer no pecado tem que confessar e abandonar. Isso é bíblico. Mas vamos orar então. Vou fazer a oração final. Eu vou salvação é pessoal, pastor. Pecado é pessoal. Se a pessoa peca e ela quer sair, ela sai. Sai, pronto. Ele não é pessoal, é igual a salvação. Desliga aí o microfone para a gente orar. Então, desliga aí. Mas se a salvação é pessoal, o pecado não é pessoal? É, individual. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço, Senhor, que tu venhas alcançar os cerca de 250 espectadores que assistiram a este hangout e todos aqueles que vão estar ouvindo este hangout ao vivo através do YouTube. Tu venhas a repreender toda a obra de bruxedo, de feitiçaria, de magia. Tu venhas a repreender toda a obra, espírito imundo lançado por Satanás
e que a mente daqueles que estão ouvindo esta participação venha a ser aberta e dilatada para a tua palavra. Tu venhas, Senhor, a derramar as tuas bênçãos, a libertar aquele que está preso cativo no mundo do pecado. Tu venhas a santificar e preparar um povo para aquele glorioso dia do arrebatamento. Senhor dos exércitos, eu te peço nesta hora e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Vou já... Pessoal, agora é o cúmulo do absurdo. Você acredita que um pregador da religião evangélica, ele disse que foi em determinado local e ali recebeu a instrução do Espírito de Deus e a correção, porque ele disse que estava fazendo algumas coisas que não era da vontade de Deus. E aí então Deus o arrebatou, né? Disse que tirou o espírito dele e ele começou a visitar a sua casa e parece que a casa dele cresceu. É um testemunho um pouco estranho. E daqui a pouco ele disse que a casa virou um tal de um galinheiro. E aí então ele falou que aquelas galinhas que estavam naquela casa começaram a falar em línguas estranhas. Exatamente. As galinhas do galinheiro começaram a falar em línguas estranhas. E aí então ele observou que uma galinha falava em mistério, em línguas estranhas, e depois ele não entendia nada do que a galinha estava falando. E aí então disse que Deus falou com ele que era o poder de Deus que estava agindo ali naquele galinheiro e todas as galinhas foram batizadas com o Espírito Santo. Você acredita nisso? O cara falou que o Espírito de Deus batizou as galinhas com o Espírito. É o tal do batismo do Espírito Santo. E depois ele falou que um dos galos, né? Eu acho que um dos galos do galinheiro, ele interpretava a língua da galinha. Parece muito com aquele filme Dr. Delírio 2. Não sei se você lembra que o Dr. Delírio 2, ele falava com os animais. Decir, soy el mejor amigo de alguien. Soy el mejor amigo de alguien. Venga, otra vez. Soy el mejor amigo de alguien. Soy el mejor amigo de alguien. Oh, eso es. Muy bien. Por cierto, hay una familia en Norwich que está buscando un buen perro guardián. Uno que esté bien adiestrado y que le gusten los niños. ¿Hay alguno con experiencia en seguridad? Eso es para Rusty, es un perro guardián. ¿Quién es Rusty? Rusty, dile... Oh, no, Rusty. Espero que sea importante. No, olvídalo, Rusty. Será que esse pastor consegue falar com cachorro, com marreco, com pato, com leão? Porque se ele conseguir falar com gato, com cachorro, com os outros animais, então eu acho que o Circo de Solé vai ter que contratar esse cara, porque é melhor do que o Dr. Delírio, você não acha? O cara consegue ouvir as galinhas falando em línguas e entender. Agora, ele consegue falar com os animais também, eu não duvido não. Você já pensou um negócio desse, meu querido? Bom, se ele realmente conseguir falar com os outros animais, ele vai ganhar uma lufunfa, vai ganhar um dinheirão. Vamos ver. Olha que coisa esquisita que está acontecendo dentro da religião evangélica. Vamos ver. Mas quando eu levantei da oração, 2:30 da manhã, disse, não oro mais, Deus. Eu vou para o inferno consciente. E quando naquela hora um anjo me pegou pela mão e disse, tu não vais suicidar. Me levantou, me tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu, apareceu um sobrado. E a parte de baixo ficou igual uma garagem. O anjo me levou dentro, a porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, marreco, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus diz, eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Oh my God, I love it when you... Uh-oh, slow Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Você é doido? Não, eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério.
Todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério, e o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo: meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia! Eu odeio religião, sou atravessado com religião. Religião para mim é a coisa mais podre que existe na face da terra. O maior inimigo de Deus é a religião. O maior inimigo de Deus é a religião, porque as religiões é que fazem a divisão. Procuro alguém para resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados e faz chover profetas apaixonados, morrendo, interrompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. Estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela que daqui o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando alguém, pisando na graça, negociando com Deus. O show da fé milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Esse evangeliquez universal se apossando dos céus. Estão distante do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido.